Hoje é festa de Santa Teresa d'Ávila. Vamos falar um pouquinho da história dela, mas também falar sobre o fermento dos fariseus. Afinal, como se liga este fermento à hipocrisia? Será que ela também está na nossa vida? Vamos lá, vamos juntos na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mim sempre é uma alegria falar dos grandes santos. Santa Teresa é uma das santas que eu tenho devoção. Cada ano a gente escolhe um santo para nos acompanhar. Esse ano, de forma especial, escolhi Santa Teresa d'Ávila, tenho lido bastante sobre ela. E como é bonito aprender com os detalhes da vida de cada um desses santos. Lá no meu canal vocês vão encontrar desde o santo de cada dia, mas também vão encontrar pedaços da história desses santos, olhado de uma forma mais profunda, que possamos extrair um pouco mais do conhecimento sobre a vida deles e também trazer para nós. Então você vai encontrar sobre Santa Teresinha e principalmente também sobre Santa Teresa d'Ávila. Bom, queria trabalhar um pouquinho com os fatos da vida dela, mas primeiro quero pegar com vocês o texto do Evangelho de hoje, que está em São Lucas, capítulo 12, do versículo de 1 a 7. Diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja que Jesus já ligou uma coisa a outra. É a hipocrisia. Você fala, mas você não faz. O que acontece? O fermento, ele é aquele material, vamos dizer assim, que vai formando ali dentro de um bolo ou de algo que você está querendo fazer. Para crescer, ele vai formando as bolhas de ar e essas bolhas de ar vão dando essa macio, tornando macio, tornando aquele bolo mais saboroso, né? Então vai tornando tudo isso. Quando nós pensamos neste fermento, trazendo ele para a vida nossa, quantas vezes nós queremos passar as coisas mais saborosas para as pessoas, mais fáceis, mais assim, com esse desejo, com essa coisa gostosa de ser vista. Bom, o que nós fazemos? Vivemos muitas vezes numa hipocrisia, porque revelamos algo que nós não somos. Queremos colocar para os outros algo que também falta em nós, mas é lógico, cada um de nós precisamos crescer muito na vida espiritual, tem muita coisa que nos falta. Podemos falar daquilo que é adiante, mas podemos ser também claros com aquilo que nós somos. E o pior é você colocar um peso sobre aquilo que você está dizendo ao outro, sem você mesmo não carregá-lo. Bom, enfim, essa era a hipocrisia. E aí Jesus continua: não há nada de escondido, ou seja, não tem como você esconder as coisas para ficarem tudo muito belo e gostoso, porque depois é assim, que não vai ser revelado, diz a palavra. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado nos telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar o que deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Olha que expressões bonitas nós vamos pegando aqui nas palavras do Senhor. Bom, aquilo que é escondido vai ser conhecido. Isso é realmente uma graça para que nós possamos entender que não podemos enganar. Porque embora possamos enganar aos homens, não podemos enganar a Deus. E você deve não temer aos homens, mas aquele que pode te lançar no fogo do inferno, naquele que pode te condenar diante daquilo que você ficou obscuro. Por isso,
ao nos aproximar do Senhor, nós vamos nos tornando com a vida cada vez mais clara. Quando você vê a história, a vida de Santa Teresa, lê a sua biografia, né, ela mesma escreve uma autobiografia, o que você percebe? Sempre aquela pessoa que não quer que os outros percebam nela aquilo que é maior do que ela verdadeiramente é. Constantemente você vai ouvir expressões assim: olha, se o Senhor, porque havia uma pessoa que iria ler, um letrado, como ela chama, um padre, conhecedor ali da teologia, que iria ler. Se o Senhor reconhece, se o Senhor percebe que tem algo aqui que não está de acordo com a sã doutrina da igreja, não tenha receio de tirar. E se há alguma coisa errada, sem dúvida se deve pela minha fraqueza. Ela vai usar expressões também ao dizer que ela tem uma obediência, essa obediência é dura para ela, porque ela tem que falar para pessoas que poderiam ensinar ela sobre os acontecimentos, sobre a vida espiritual. Aquela simplicidade de Teresa. Mas ela conta uma história interessante. Ela começa a sua fundação, o Carmelo Novo, então começa assim um grupo novo de pessoas com ela, e ela tem dificuldade com a liturgia. A liturgia são os salmos que nós rezamos, né, pela manhã, ao final da tarde, também nas completas da noite, além também de uma vida quando ela é mais contemplativa, ainda se reza o que a gente chama de horas médias, às 9 da manhã, ao meio-dia e também às 3 da tarde. Então são várias horas que se voltam à oração do salmo. E ela fala que ela tinha algumas dificuldades com a liturgia, no sentido de algumas coisas ela não sabia. E aquilo, ela era responsável, era a superiora da casa, e para ela dizer que ela não sabia era uma situação bem delicada. Então, muitas vezes, ela se colocava numa condição de dificuldade, porque ela não queria falar que ela não sabia. Estou falando aqui de Santa Teresa, para você perceber que aquelas minúcias do pecado, ela acontece também na vida dos santos. Ela acontece ali, só que o que acontece com o santo? Ele percebe, ele começa a perceber, peraí, isso daqui, eu estou querendo deixar escondido algo que eu não quero que os outros vejam. Não quero que os outros percebam que eu não sei. Então, quando ela percebe, o que ela faz? Ela dá um pulo, ela começa a dizer... Aí as pessoas procuram ela para saber alguma coisa sobre a liturgia, ela diz, eu não sei, eu não consigo. Ou seja, ela vai e percebendo o erro, vai e se lança com toda a força. Só que aí ela também percebe que não era verdade, que ela não sabia nada. Sim, ela não sabia algumas coisas, mas também sabia outras. E aí ela retorna de novo. Percebe? Ela viu que estava mentindo quando dizia que sabia e, entre aspas, não sabia. Quando ela pulou para o outro lado, percebendo que estava fazendo as coisas erradas, mas foi para o lado oposto. E isto ainda muitas vezes é visto como uma atitude de humildade. E não é, meus caros, porque a humildade coincide com a verdade. E aí o que acontece? Ela percebe que também não era verdade. Ela também estava numa outra forma de hipocrisia, numa outra forma de ocultar a verdade, sutilmente. E aí ela retorna e começa a dizer que algumas coisas ela sabe e outras não sabe. E o que ela percebe é que isso, de maneira nenhuma, tirou daquelas que eram suas irmãs a admiração por ela. E isso é o nosso grande erro. Às vezes nós pensamos que lidar com a verdade vai retirar dos outros aquilo que é a admiração. Às vezes as pessoas acham que nós padres sabemos tudo sobre a palavra, Não, a gente também está conhecendo. E às vezes é justo dizer, olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei. Do que fazer com que as pessoas tenham uma falsa realidade de nós. Mas isso acontece no trabalho, na família. Quantas vezes você quis mostrar algo que você não era?
Quantas vezes você não foi sincero para dizer eu consigo ou não consigo? Tem gente que tem dons e tem outros que não têm tantos dons naquilo. Bastaria dizer, olha, eu consigo fazer isso daqui com essa dificuldade. Em vez de dizer, tipo, eu não sei nada. Não, eu nunca sei nada, nunca recebi dom nenhum. Sabe, cai no outro extremo. Antes a gente pode achar que estava cheio de dons e na verdade tinha muitas coisas a consertar. Depois cai no outro lado como se não tivesse nada. A justa estima, o justo valor vai dando a gente uma vida que está fora desta hipocrisia que sutilmente vai entrando na vida do cristão. Sem falar, é lógico, daquelas hipocrisias grandes, essas são fáceis de reconhecer. Os hipócritas clássicos são mais fáceis. Você vê logo que eles não falam nada daquilo que dizem. Mas aquele que está camuflado, olhe para si, perceba, porque depois aquilo que está obscuro, aquilo que está ali escondido, será proclamado nos telhados. Pedimos a Deus que possa trazer esta luz ao seu e ao meu coração, cada dia mais. Vamos juntos, pense um pouquinho e procure saber um pouquinho mais sobre a vida de Santa Teresa. Tem vídeos lá no canal, vale a pena, uma vida maravilhosa, de uma sinceridade, de uma busca por Deus, capaz de olhar e de mesmo colocar ali, na sua própria autobiografia, também os seus erros, para dizer que ela também nunca escapou de também entrar naquilo que são os fermentos, aquilo que são os valores que o mundo traz e que nos leva à hipocrisia. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.